Olá pessoal, tudo certo? Bergson Barreto por aqui e hoje o vídeo está importantíssimo, hein? Vamos falar sobre o possível fim da escala 6x1, o assunto mais comentado nesse momento. E aí, será mesmo que vai ou não acabar essa escala 6x1? Você já tem a sua opinião? Então coloque aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço, se inscreva no canal, já curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que precisa saber dessa informação. E aqui vamos estabelecer alguns comentários técnicos, tá, sobre esse assunto. Primeiro ponto é uma proposta à emenda à Constituição. Coloquei aqui PEC, tá? Não é uma lei comum, não é uma lei ordinária, também não se trata de uma lei complementar. A PEC exige alguns requisitos um pouco mais sofisticados para a sua tramitação e também para a sua aprovação, perfeito? Então vamos lá. Para ser proposta, precisa de pelo menos 171 assinaturas na Câmara dos Deputados, e foi o que aconteceu. Na quarta-feira, dia 13, esse número já foi alcançado, perfeito? Superou em muito, não é? Na quarta-feira, dia 13 de novembro, superou esse número e pronto, já está apta para começar a sua tramitação, ou seja, para ser proposta. Só que não para por aí. O que mais pode acontecer? Vai ter que passar pelas comissões especiais da casa, tá? Então, vai ser exigido obrigatoriamente a aprovação em cada uma das comissões. Após, não é todo esse trâmite inicial, preliminar, pode sim ser levada a plenário para a votação, né, que nós normalmente vemos e acompanhamos pela televisão ou pelas redes sociais, os deputados ali que votam a favor ou contra a aprovação daquele projeto, seja de lei complementar, lei ordinária ou até mesmo um projeto da emenda à Constituição. Bom, para a aprovação é necessário 308 votos favoráveis dos deputados, tá? Então, os deputados, pelo menos esse número precisa votar de forma favorável, positivo, dar o sim. Isso significa o seguinte, não é? 3/5 da casa. 3/5 é muita gente, pessoal. Nós temos 513 deputados, 513 ao todo. E para aprovar, 308 precisam dizer sim. E não apenas uma vez, mas 2 vezes, tá? Então, são 2 vezes. A Constituição fala que a aprovação de uma PEC são 2 turnos. Então tem que ter 3/5 de cada casa. Eu coloquei aqui também dos senadores, quer dizer 3/5 da casa de cada uma delas por 2 vezes, 2 turnos, perfeito? Então é muito difícil que essa tramitação seja seguida até o final de forma de que não fique presa no meio do caminho ou pare em alguma dessas etapas, perfeito? Então esse aqui é o aspecto mais técnico dessa PEC, dessa proposta à emenda à Constituição. Agora vamos analisar um pouco mais o mérito, não é? Então a deputada Érica Hilton propôs, não é? Trouxe à baila esse assunto do fim da escala 6x1 com o objetivo de diminuir, não é, o peso, o trabalho, a carga horária do trabalhador brasileiro. E como isso está, né, discriminado ali, descrito, como é que ela expôs isso no seu projeto? Ela quer atacar realmente o artigo 7º da Constituição. Tá? Então a PEC ela vai alterar, busca alterar o artigo 7º da Constituição Federal de 88. Tá? E é muito sucinto, não é? O que ela coloca na sua proposta, muito sucinto mesmo. É apenas um artigo que substitui o já existente pela Constituição Federal de 1988. E o que quer dizer exatamente? Como está hoje? Hoje está estabelecido 44 horas semanais, tá? Essa carga horária comum, tá, do trabalhador brasileiro. E tem um limite também diário. Então, tem 2 limites diários aqui. Melhor, um limite diário e o limite semanal de horas a serem trabalhadas. Semanais 44, tá? E 8 horas por dia. E ainda há a possibilidade de estender, por exemplo, a jornada por horas extraordinárias, né, no limite de 2. Mas vamos falar aqui do padrão, esquecendo aquilo que é extraordinário, apenas aquilo que é comum, padrão ordinário mesmo, tá? Então, 44 horas semanais, 8 horas diárias. E também, como tem um DSR, um descanso semanal garantido, remunerado, que preferencialmente é
né? Deveria ser aos domingos, só que nem sempre isso é aplicável para todas as categorias. A gente entende que, então, 6 dias ali é o máximo em que o empregado trabalha na semana, perfeito? Então, isso aqui são limites. 44 horas semanais, tem empresas, trabalhadores que trabalham menos? Sim, claro que tem. Então, existem jornadas de 40 horas, existem jornadas de 36, existem jornadas de 25 e por aí vai, 24, 26, não tem problema. Só que o limite é 44. Limite diário, 8. Por quê? Porque isso aqui é um limite. Existem categorias, empresas que têm trabalhadores que trabalham 6 horas por dia, 4 horas por dia. Tudo certo. Dentro do limite não tem nenhuma complicação. Limite também aqui de 6 horas ou 6 dias. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você pode trabalhar no 5-2? Pode. Você pode trabalhar hoje, não é? 4 dias por semana? Dependendo da categoria da empresa, do lugar, pode. Pode trabalhar 12 por 36, como acontece, de forma contratada, individual ou coletiva, também pode. Pode ser 4-2? Pode. Então esse aqui é o limite. Pelo menos um dia por descanso, que é o descanso semanal remunerado, o empregado tem que ter. Um dia pelo menos obrigatório. Não pode tirar. Então é um limite de 6. Então as 44 horas serão distribuídas 8 horas diárias em 6 dias. O que mais ou menos a gente entende que são 8 horas durante segunda a sexta e 4 horas no sábado, tá? A grosso modo. Pode ser feita a distribuição e compensação do sábado em dias da semana? Pode, tá bom? Aumenta um pouquinho a mais, trabalha um pouco mais que 8 horas, porém ganharia o sábado ali junto com o domingo. Aí ficaria 5 por 2, tá? Mas nada ultrapassa o limite de 44 semanais e 8 diárias. Muito bem. O que a PEC então veio trazer? Vamos falar agora da PEC. A PEC quer reduzir de 44 para 36 horas semanais, tá? Então isso que ela quer fazer. Olha, o limite a partir de então da aprovação não vai ser mais 44, e sim 36. E ó, ela não mexeu no limite diário, tá? Ela manteve o limite diário de 8 horas. Então, 36 horas na semana e durante cada dia não vai trabalhar mais do que 8. Se mantém como está hoje. Só que a quantidade de dias ela diminuiu também. Ela falou assim, olha, essas horas semanais e diárias serão distribuídas em 4 dias. Ok? 4 dias. E logo de cara, se a gente fazer uma conta básica aqui, matemática simples, uma multiplicação, tem um erro, não é? Um erro aqui muito elementar, que 4 dias vezes 8 horas por dia, nós não chegaremos no 36. Nós chegaremos a 32, tá? E aqui é um problema, lógico, que os relatores, os outros deputados, outros senadores talvez apontem, tá? Mas aqui logo de cara a gente consegue entender isso. Não é o mérito aqui analisar se está certo ou está errado, não é? Se por conta disso vai aprovar ou não vai aprovar. A ideia aqui é realmente entender que 36 horas podem substituir as 44 hoje estabelecidas. As 8 horas diárias continuam, então você pode continuar trabalhando ainda 8 horas por dia, tá? Só que apenas 4 dias, é isso que ela quer. Ou seja, se são 4 dias trabalhados, 3 dias não serão trabalhados, serão folgados. Perfeito? Então, basicamente é isso. E aí, você gostou da forma que isso foi proposto? Está de acordo? Está agradável para você? 36 horas semanais, 8 horas diárias e 4 dias trabalhados na semana? Pois é, coloca aqui os seus comentários. E em relação a essa quantidade de horas aqui que está diferente do resultado prático para o ideal da semana, como você acha que vai ficar isso aqui? Quem vai ter que pagar? Vai ter que trabalhar mais? Vai trabalhar menos? Vai tirar do salário? Vai compensar? Pois é, isso é um caso muito sério a se pensar também. Agora, importante, eu verifiquei aqui que não significa, mesmo com a aprovação dessa PEC, não significa necessariamente que a escala será 4-3, tá? Então um xizinho aqui, ó, não significa, tá bom? Por quê? Porque hoje, mesmo nós tendo estabelecido a escala 6x1, tá? Não significa que todo mundo trabalha 6x1. É claro, grande parte dos prestadores de serviço, grande parte das categorias trabalham 6x1. Só que nós temos também grande parcela da sociedade trabalhadora que não trabalha 6x1. Não é? Você com certeza é alguém que não trabalha 6x1 ou conhece alguém que não trabalha 6x1. Então,
não é porque a proposta foi feita dessa forma que necessariamente todas as escalas, todos os trabalhadores do Brasil será 4x3, tá? Também não significa que será 5x2, tá? Pode sim continuar 6x1, mas como é isso, doutor? Pode continuar 6x1 mesmo mudando para 36 horas semanais? Sim, é possível, tá? Desde que suprimam o limite de 4 dias, se nós colocarmos uma jornada de 6 horas por dia, em 6 dias da semana, dá 36 horas trabalhadas. Então imagina só, você pega 36 horas na semana, divide por 6 dias, você vai trabalhar 6 horas por semana e tá tudo certo. Olha só que coisa interessante, incrível, não é? Não é uma conta muito simples de matemática, e sim uma situação complexa. Isso falando só da parte jurídica. Nós nem entramos aqui ainda no assunto, na vertente de falar sobre o aspecto político disso e também do aspecto econômico-financeiro, tá? Individual de cada empresa, de cada trabalhador e também de toda a sociedade brasileira em relação a encargos, impostos e contribuições. Perfeito? Então vamos entender. Não significa obrigatoriamente que vai mudar a escala de todo mundo para 4x3. Outro ponto importante, a manutenção salarial. Ela vai continuar? Ninguém sabe. Isso ainda é uma incógnita. Isso é um mistério. Isso ainda é algo muito de se pensar. Por quê? Porque se fosse uma simples lei a ser editada, alterada, a gente poderia pensar na garantia que a Constituição dá da irredutibilidade salarial. Perfeito. Só que, como vai mudar a própria Constituição, quem garante a redutibilidade é a Constituição. Se alterar, se mexer na Constituição, pode mexer sim e permitir a redução salarial por conta da proporcionalidade da redução também da carga horária semanal e diária. Perfeito? Então é importante saber disso. Não necessariamente vai mudar para todo mundo para 4x3 e também não se garante que os salários irão continuar iguais caso haja a alteração aí dessa jornada semanal e diária que está sendo proposta pela deputada, perfeito? Teremos ainda diversos capítulos sobre essa história, sobre essa novela, está só começando, não é? E aí, quando tivermos mais informações relevantes sobre esse assunto, certamente você vai encontrar aqui no canal essa informação, perfeito? Então, como eu disse, se você não é inscrito, se inscreva, tá? Aprecie aqui o nosso trabalho. Já compartilha com quem você acha que precisa saber dessa informação nos grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais. Também não esquece de curtir e coloca aqui o seu comentário sobre o que você acha desse assunto, ok? Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!